O banco bloqueou a minha conta do nada. E agora? O que eu faço? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos estou falando sobre problemas bancários. Fica comigo até o final. Imagine comigo a seguinte situação. Você abre a sua conta bancária, tenta fazer um Pix e não dá certo, uma transferência e não dá certo, e de repente aparece a mensagenzinha para você lá falando: sua conta bancária está bloqueada. Entre em contato com a instituição financeira para tentar resolver. O desespero é gritante. Afinal, não é só a conta bancária, o dinheiro que está na conta bancária. Não. Hoje em dia, tudo está dentro da conta bancária. O dinheiro do trabalho, da pensão, da aposentadoria, das compras do mês, das contas para pagar aluguel, água, telefone, enfim, toda a vida da pessoa está dentro da conta bancária. Quando ela é bloqueada, isso afeta e atinge, reverbera para todas as áreas da vida da pessoa. Agora, o banco deve ser responsabilizado por isso? Junto com o sistema, a modernização do sistema antifraudes, do sistema que bloqueia as movimentações atípicas, também entra em pauta essa questão desse bloqueio indevido que muitas vezes acontece. É necessária haver a discussão para que um não se sobreponha ao outro. Mas Mariana, o banco sempre vai ser responsabilizado? Não. Já adianto que não. O banco, em alguns casos, pode sim bloquear valores e etc. na sua conta. Mas por quê? O banco, ele tem um dever de segurança com você. Ele tem um dever de segurança e ele tem que bloquear a sua conta quando ocorrer movimentações suspeitas ou possibilidade de fraudes, lavagem de dinheiro, invasão, movimentações atípicas, PIX sucessivos, compras internacionais inúmeras, sucessivas, ou compras de vários lugares diferentes que fogem, né, do seu padrão, geralmente, padrão de cliente. Então, o banco tem essa responsabilidade. E quando ele bloqueia, utilizando esse tipo de argumento, ele tem sim um forte argumento para esquivar-se da sua responsabilização. Afinal, ele também tem que proteger a sua conta como consumidor. Só que o que acontece é que, infelizmente, ocorre um exagero. E aí você tem a sua conta bloqueada e não entende. Mas aí que entra a questão da responsabilização. Quando a sua conta é bloqueada, sem você ser minimamente informado, ou um valor é congelado por muito tempo, você tenta entrar em contato com a instituição não te responde, ela negligencia você, não consegue atendimento, você não consegue ter, ou seja, você não consegue ter informações mínimas e sofre por conta disso prejuízos desproporcionais, como cortar a água, cortar a energia, ou cortaram tal benefício porque não pagou tal coisa. Enfim, são inúmeras as consequências que pode desencadear. E a depender do prejuízo sofrido, pode sim ocorrer uma forte responsabilização bancária, a ponto de afastar qualquer obrigação do sistema antifraude que o banco tenha. Hoje, com a automação do sistema bancário, à medida que aumenta a proteção, também aumenta a possibilidade de erros. A inteligência artificial, a análise comportamental, o cruzamento de dados, algoritmos de risco e monitoramento automatizado são alguns dos sistemas que o banco utiliza para preservar o seu consumidor, evitando assim fraudes, clonagens e afins. Só que muitas vezes ocorrem erros, até porque a tecnologia também pode ser falha, mesmo avançada. Isso pode aumentar sim a incidência de erros. E aí o consumidor ele fica sem ser minimamente informado, não tem uma resposta, digamos, fundamentada, coesa, concisa dos bancos e acaba ficando com seu dinheiro preso, sua conta restrita, ou seja, impacta em todos os setores da sua vida. Então, analisando um debate aqui, até onde vão os benefícios dessa automação bancária, essa automação do sistema bancário, até porque a ausência de um mecanismo de segurança eficiente gera apenas mais insegurança. Uma questão que acontece muito também é que quando acontece o bloqueio, o consumidor, a primeira coisa que tende a pensar é: estou sendo processado, tem uma denúncia contra mim, bloquearam minha conta porque tem um processo contra mim, ou eu cometi alguma irregularidade que eu não sei qual é e agora o que eu faço? E muitas vezes não. É apenas talvez uma movimentação atípica ou algo, uma análise que houve lá dentro da segurança interna do banco. Porque, olha só, o algoritmo do banco é simplesmente um algoritmo. É uma inteligência artificial que está lá dentro. E assim como qualquer um, ela pode cometer erros. Ela não consegue identificar todas as circunstâncias, as adversidades possíveis que possam ter acontecido.
Quando ela observa uma movimentação atípica, por exemplo, pode acontecer da situação financeira da pessoa, do consumidor ter mudado, e ela não vai saber identificar que mudou, por que mudou, quando mudou, o que fez mudar, ela não vai saber identificar isso. Ela também não vai saber, recebeu uma vaquinha, ou então comprou um imóvel, conseguiu financiar e comprar um imóvel, ou então recebeu uma grande quantia para algo, ou começou a vender mais no serviço, ou entrou em um novo serviço. Enfim, são inúmeras circunstâncias que a inteligência artificial não vai conseguir detectar. E é aí que entra outro argumento, ali que entra outra discussão, aliás. Até onde vai essa modernidade? Até onde vai a modernidade da inteligência artificial no sistema bancário? Até onde vai? Porque não é justo que o consumidor receba um benefício de um lado e saia no prejuízo de outro. Não obstante, também é bom a gente observar uma questão. O banco, ele tem deveres, de um lado, de proteger a conta, de ter um sistema de segurança muito bem elaborado, muito bem planejado e funcionando muito bem. Ok. Mas, às vezes, esse bloqueio, ele vai além de uma mera inconveniência ou um mero acidente no percurso interno lá do banco. Ele afeta a sobrevivência financeira. Porque, como eu falei no início do vídeo, a conta bancária não é simplesmente uma conta bancária. Lá tem o dinheiro do trabalho, da pensão, da aposentadoria, do benefício. Tem dinheiro da conta do mês, do mercado, tem dinheiro do aluguel. Ou seja, toda a vida da pessoa está naquela conta bancária. E isso tem que chegar aos tribunais, de forma que o discurso fala que o discurso dos tribunais tem sido no sentido de que o cuidado para não ser abusivo tem que preponderar a essa proteção. Às vezes o bloqueio pode durar tempo demais e impedir acesso ao sustento do consumidor. E às vezes ocorre sem a mínima transparência. Não há formas, o consumidor tenta resolver e não consegue. E aí o consumidor sofre danos graves, um prejuízo desproporcional que não precisaria estar passando. Ou seja, de fato, vai além de um mero inconveniente, mas é algo que pode afetar todas as áreas da vida da pessoa. Outro problema que fez aumentar muito essa questão dos bloqueios é a questão das contas digitais. As contas digitais, elas literalmente são feitas simplesmente por robôs, inteligências artificiais e tudo mais. Não tem nenhum funcionário, nenhuma pessoa trabalhando. O que acaba ocasionando um maior número, uma maior possibilidade de erros no sistema. Por quê? Certas questões que precisariam de uma análise pessoal, como por exemplo, eu já falei anteriormente, às vezes começou a vender mais, ou seja, o banco observou, a inteligência artificial observou uma movimentação atípica e bloqueia a conta. É algo que se fosse uma pessoa talvez trabalhando lá dentro, né, na instituição bancária, talvez não aconteceria esse bloqueio, ou talvez o desbloqueio aconteceria rapidamente. Mas como estamos lidando com robôs, com inteligências artificiais, com sistemas que são errôneos, acaba que complica um pouco mais a situação, porque todas as decisões acabam ficando genéricas, impessoais e ampliando a dificuldade do consumidor para ter o seu problema resolvido o mais depressa possível. Ou seja, o que era para ser um avanço acaba sendo um belo de um retrocesso. Saiba que, infelizmente, nem todo bloqueio pode gerar indenização. Mas quando irá gerar uma indenização esse bloqueio? Quando ultrapassa o mero aborrecimento, quando ultrapassa o sistema antifraude, a proteção do sistema antifraude, quando ultrapassa todas essas questões, pode sim haver uma possibilidade de indenização. Porque, afinal, pensa comigo, o trabalhador está impedido de receber seu salário naquela conta. Como ele vai pagar as suas contas? Isso tudo prejudica a sua própria subsistência. Questões como essa e a duração enorme do bloqueio, o impacto financeiro na vida da pessoa, a retenção indevida, ou seja, nada justifica aquele bloqueio por tamanho tempo, a falha no atendimento do banco, a ausência de solução do banco, a humilhação sofrida, às vezes o nome está negativado nos lugares, não consegue pagar as contas, não consegue liberar o nome por conta dessa questão. Impossibilidade de acessar o próprio dinheiro e prejuízos muito graves que isso pode ocasionar são análises que os tribunais têm feito para poder promover tanto o desbloqueio quanto também liberar a possibilidade de uma indenização ao consumidor final. Enfim, como já dizia o ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Os bancos, hoje em dia, possuem uma responsabilidade enorme sobre a vida financeira das pessoas. E ele tem que sim que se cercar de mecanismos
que buscam prevenir qualquer risco de fraude ou corrupções e afins. Mas quando isso ultrapassa, ou seja, torna-se algo abusivo a ponto de prejudicar a dignidade, o trabalho, a vida financeira da pessoa, aí sim temos um problema. E assim, aí sim cabe uma análise jurídica. Um consumidor bem informado é um consumidor a menos passado para trás por conta das instituições financeiras. Caso tenha acontecido com você algo semelhante e você queira uma análise do seu caso, o contato do escritório está na descrição. Até a próxima!